Aconteceu, virou manchete. Hoje falaremos de João de Deus, o criminoso. João Teixeira de Faria nasceu em Cachoeira de Goiás, 24 de junho de 1942. Conhecido popularmente no Brasil como João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia, e em outros países como John of God. Oh my gosh! É um autoproclamado médium curandeiro, empresário, fazendeiro e criminoso sexual, predador, safado, condenado pelo estupro em série de centenas de mulheres. Atuava, sobretudo, na cidade goiana de Abadiânia, no estado de Goiás, tendo ainda realizado excursões internacionais por países como Peru, Alemanha, Estados Unidos, Grécia, Suíça, Áustria, Austrália e Nova Zelândia, dentre outros. Como John of God foi apresentado em programas televisivos nesses países desde a década de 2000, ganhou destaque internacional após Oprah Winfrey participar de cerimônias promovidas por ele em 2012 e apresentá-lo em seus programas. Dentre os enganados consulentes famosos do médium estão os políticos Lula, Dilma, Bill Clinton, Hugo Chávez, o psicoterapeuta Wayne Dyer, o humorista Chico Anísio, a apresentadora Xuxa, os atores Marcos Frota e Shirley MacLaine, o ilusionista e desenganador canadense James Randi e o investigador americano de supostos fenômenos paranormais Joe Nickell expuseram suas supostas cirurgias espirituais como envolvendo nada mais do que truques de ilusionismo e afirmaram não haver evidências de que os benefícios relatados pelos pacientes sejam algo mais do que efeito placebo. No fim de 2018, João foi denunciado por abuso sexual de mais de 300 mulheres que buscaram sua ajuda. Em 14 de dezembro de 2018, teve o pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça de Goiás por abuso sexual de centenas de mulheres. Que horror! Em 16 de dezembro, após ter sido considerado foragido desde 15 de dezembro, entregou-se à polícia e foi preso, graças a Deus. De acordo com o Ministério Público, o número total de vítimas pode ultrapassar 330. Além dos crimes sexuais, João de Deus, que de Deus não tem nada, foi indiciado por falsidade ideológica, corrupção de testemunha e coação e posse ilegal de armas de fogo e munição. Em 19 de dezembro de 2019, foi condenado a 19 anos de prisão. Me espanta só isso de prisão, só esses aninhos, né? Em 30 de março de 2020, a Justiça concedeu prisão domiciliar em razão daquele ato mundial de 2020, a PAN de Mia. Não podemos falar o nome do fato porque o YouTube ele corta o vídeo. Então, vocês já compreenderam que devido ao que ocorreu em 2020, mundialmente, né, que até hoje as pessoas ainda não se recuperaram, ele obteve esse benefício de prisão domiciliar, infelizmente. Vida pessoal.
João de Deus nasceu em Cachoeira da Fumaça, Goiás, atualmente Cachoeira de Goiás. Ele afirma que completou apenas 2 anos de educação formal. Não possui qualquer treinamento médico e se descreve como simples fazendeiro. Ele passou alguns anos viajando de cidade em cidade nos estados de Goiás e Minas Gerais, como garrafeiro. Garrafeiro geralmente possuía uma carroça de tração animal e muitas vezes trocava garrafas por objetos, doces e até pintinhos. Era considerada uma profissão. João de Deus se casou diversas vezes e tem muitos filhos de diferentes esposas e namoradas. Com certeza, né? Em 2015, foi diagnosticado com câncer, extraindo o tumor maligno no Hospital Sírio-Libanês, em operação que lhe retirou metade do estômago. Agora, vocês têm que ficar esperto com as pessoas, como que as pessoas confiam em alguém que não tem estudo, não tem faculdade, não tem base, como as pessoas conseguem ser facilmente ludibriadas, enganadas. Meu Deus do céu, está na hora de despertar dessa Matrix. Não podemos confiar e colocar nossas vidas nas mãos de qualquer um. Temos que fazer pesquisas. Enfim, Casa de Dom Inácio e outras instituições em Abadiânia. Por orientação de Chico Xavier e do suposto espírito de Dr. Bezerra de Menezes, eu acho muito difícil Chico Xavier compactuar com essa monstruosidade, mas João de Deus fundou em 1976 a Casa de Dom Inácio de Loyola, onde atendia seus consulentes, em um primeiro momento atendendo moradores de Abadiânia e das imediações. Na medida em que sua notoriedade foi crescendo, João passou a atender pessoas do Brasil inteiro e, após algumas décadas, visitantes internacionais começaram a aparecer, eventualmente superando os brasileiros em quantidade. Eu creio que Chico Xavier também tenha sido enganado por ele. Embora não houvesse cobrança pelos atendimentos, a casa vendia um suposto medicamento denominado Passiflora. Durante seus tempos áureos, o centro atendia mais de 1.000 pessoas por dia. Também era distribuída sopa gratuitamente aos que esperavam atendimento e doava o Passiflora aos que eram orientados a usá-lo, mas não podiam pagar. Apesar de ser conhecido como João de Abadiânia, Faria nunca efetivamente morou no município. Durante os mais de 40 anos em que atendeu na casa, o suposto criminoso médium, curador, curandeiro safado viveu em Anápolis. Vinha e voltava de carro ou avião particular nos dias em que trabalhava em Abadiânia. A casa possuía um inflexível semana útil de 3 dias, funcionando às quartas, quintas e sextas. A casa leva o nome de Dom Inácio de Loyola, entidade que João teria incorporado, entre aspas, em Abadiânia, em seu primeiro atendimento no município, a realização de um parto, tendo inicialmente se estabelecido em uma sorveteria abandonada próxima ao centro da cidade para ser seu centro de cura. João foi coagido a deixar a região por pressão de líderes católicos locais. Que legal, poderia ter ido embora. João foi para a região do Pau Torto, no fim de Abadiânia, do outro lado da BR-060. E lá ergueu as paredes da casa de Dom Inácio de Loyola. Durante 40 anos, Faria utilizou do espaço para performar suas supostas cirurgias espirituais e abusar sexualmente de centenas de vítimas. Canalha! A economia da área cresceu consideravelmente com a presença da casa entre o começo dos anos 1980 e o final dos anos 2010. E ao redor do local de trabalho de João Faria, cresceu o bairro Lindo Horizonte. João de Deus também fundou
outras instituições de caridade em Abadiânia, a Casa da Sopa, onde eram servidas refeições gratuitas a pessoas carentes, e a Casa do Banho, onde elas podem tomar banho e têm as suas roupas lavadas. A Casa da Sopa foi fechada em 2019 após a queda do movimento drástico decorrente das denúncias de abuso sexual e do que houve com ele. A casa de Dom Inácio continuou funcionando após a prisão de João Faria. As milhares de pessoas que vinham ao local durante os dias de atendimento passaram a ser substituídas por, quando muito, pouco mais de uma centena de visitantes. Desde que o suposto médium deixou de performar suas cirurgias, a poltrona onde ele se sentava na casa passou a ser ocupada por uma imagem de Santa Rita de Cássia. Fechada em março de 2020, glórias! Em decorrência do que houve em 2020, a casa foi reaberta para visitação em junho do mesmo ano. Suposta mediunidade. João de Deus afirma que começou a ter mediunidade ativa aos 9 anos de idade, quando era um menino católico avesso ao espiritismo. Diz que aos 16 serviu de médium pela primeira vez na cura de outra pessoa. Teria então morado em vários estados, até fixar-se em Abadiânia, onde dizia receber bons espíritos que realizam curas através dele, incluindo o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, o sanitarista Oswaldo Cruz e o médico alemão Dr. Fritz, e incorporando a entidade do caboclo gentil, João Faria teria desenvolvido uma solução de ervas com poderes curativos batizada de garrafada. As garrafadas eram produzidas em tonéis próximos a uma cachoeira, nas imediações da casa de Dom Inácio, e foram vendidas no local durante algumas décadas, antes de serem substituídas pelo Passiflora, medicamento aprovado pela Anvisa. João Faria possui 11 filhos, isso é o que se sabe, já que ele molestou mais de 300 mulheres, eu creio que esse número é muito baixo. Cada um com uma mulher diferente. É analfabeto funcional, dono de instituições de caridade, de uma fazenda onde planta soja e cria gado, além de sócio de um garimpo. As supostas curas proporcionadas pelo médium atraíam multidões à pequena cidade, a tal ponto que se constituíam na principal fonte de renda do município. A esse respeito, o ex-prefeito Itamar Gomes afirmou: "Não sei o que será de Abadiânia quando João de Deus morrer. A economia na cidade vai para o buraco. A casa empregava mais pessoas do que a administração municipal. Na casa em que atendia os pacientes, há paredes ornadas por imagens de santos católicos e do próprio médium, onde pessoas faziam orações e adoração." De acordo com a biografia oficial, John of God, de Brazilian Healer, Who Touched the Lives of Millions, João de Deus, o curandeiro brasileiro que tocou a vida de milhões, haja milhões, de Ritter Cumming até 2007, João de Deus já havia atendido mais de 8 milhões de pessoas em busca de tratamento. Meu Deus do céu. Prefaciando o livro, o físico Amit Goswami alega que João de Deus é mais do que uma pessoa, é um fenômeno científico de suma importância.
O médium João canaliza a memória quântica de outra pessoa que viveu antes dele e já morreu. Na verdade, enquanto João de Deus canaliza, ele transforma abruptamente o seu caráter e passa a irradiar amor incondicional, que promove a cura daqueles que precisam dela. João de Deus também realizou eventos de tratamento espiritual em outros países além do Brasil. A sua história já foi retratada em programas de televisão produzidos por emissoras internacionais como Discovery Channel, ABC, BBC, Nine Network, além da brasileira TV Globo. Em 2007, a revista Época constatou que o médium exibia uma cópia de um artigo científico em sua casa, usando-o para obter respaldo científico às suas atividades paranormais, apesar dos resultados inconclusivos apresentados na publicação. Maria Ângela Gollner, uma das coautoras do estudo, declarou à reportagem da revista que se sentia constrangida pelo uso propagandístico do artigo. Ele fez daquilo uma máquina de propaganda. O primeiro autor do artigo, o parapsicólogo e psiquiatra Alexander Moreira Almeida, afirmou desconhecer o fato. Em 2012, o curandeiro fake afirmou já ter realizado tratamento mediúnico em mais de 9 milhões de pessoas. Em setembro de 2015, apesar de defender a veracidade de suas curas, não quis passar por um tratamento espiritual e passou por uma longa e delicada cirurgia convencional no aparelho digestivo, ficando internado no Hospital Sírio-Libanês, um dos mais renomados hospitais do Brasil, por mais de 3 semanas. Cobertura da mídia. Reportagem da ABC News. Em 14 de julho de 2005, a rede de televisão americana American Broadcasting Company, ABC, exibiu uma reportagem sobre João de Deus no programa Prime Time Live. O programa contou com 5 pessoas com várias condições médicas, incluindo síndrome da fadiga crônica, doença de Lou Gehrig e um tumor cerebral inoperável. Pacientes foram atendidos por João de Deus e a ABC afirmou que em 3 dos casos houve melhora. Uma jovem atleta paraplégica foi mostrada começando a mover as pernas. A reportagem da ABC sobre os 5 casos indicou que um caso teve progresso lento ou nenhum. 2 estão piores e 1 apresentou melhora. No entanto, Davi Ames, que passou pela cirurgia de João de Deus, mostrada na reportagem, morreu de complicações em 16 de julho de 2008. Que falta de responsabilidade, Jesus! Apesar de passar pela cirurgia espiritual de Faria e ser declarada curada, o câncer de mama de Lisa Melman piorou progressivamente. Ela afirmou que o tumor havia crescido e começou a trazer sérias dores. Lisa Melman faleceu em 2012. Nesses casos, gente, as pessoas têm que procurar um médico especialista oncologista, não o curandeiro de 5ª categoria. O ilusionista e desenganador canadense James Randi passou cerca de 1 hora em Nova York sendo entrevistado para a reportagem. Randi posteriormente criticou a ABC por ter escolhido a dedo seus comentários para dar mais credibilidade para João de Deus do que o necessário. Randi deu explicações científicas para todas as atividades observadas. Randi revelou as explicações naturais para atividades que vão desde colocar uma pinça no nariz, corte aleatório da carne, ausência de infecção e outras atividades.
uma a uma, como truques antiquíssimos de ilusionismo. No entanto, ele ficou consternado porque nenhum dos seus comentários críticos foram mostrados. A edição reduziu o tempo de tela de Rand para menos de 20 segundos. E esse tinha razão. Oprah Winfrey. Em 17 de novembro de 2010, a jornalista americana Susan Casey escreveu na revista O Magazine sobre sua viagem para entrevistar João de Deus no Brasil e posteriormente foi abordada no programa de Oprah. O artigo tinha o título Leap of Faith, Meet John of God, Salto de Fé, Conheça João de Deus. O programa foi intitulado Do You Believe in Miracles? Você acredita em milagres? Em ambos, ela discute a necessidade de lidar com a traumática perda de seu pai após a morte repentina dele em 2008. Casey experimentou um tsunami de tristeza, do qual ela dizia que não conseguia escapar. Ela se perguntou se João de Deus poderia ajudá-la a superar a sua tristeza. Ela o encontrou 2 vezes e mais tarde afirmou: 3 horas passaram como se fossem 20 minutos e foi maravilhoso. Era como se eu estivesse flutuando. Casey alega que conseguiu falar com seu falecido pai. Foi muito real, diz ela, mas uma visão do que eu já havia tido antes. Tive a sensação de que não deveria estar triste, que tudo estava bem. Infelizmente, ele enganou essa pobre coitada. Embora Casey tenha afirmado que toda a experiência parece incomum, ela disse que não é uma pessoa esotérica e que João de Deus a ajudou a encontrar a cura. Casey afirmou que era uma observadora neutra. Jeff Rediger, um psiquiatra da Escola de Medicina Harvard, em Boston, foi apresentado como cético. Rediger ficou surpreso ao descobrir sangramento em seu torso após uma cirurgia invisível. O programa não forneceu explicações científicas ou médicas para os procedimentos realizados. Relatórios investigativos críticos detalhados foram publicados após a veiculação da matéria. Em 17 de março de 2013, o programa Oprah's Next Chapter, temporada 2, episódio 116, exibiu o qual Oprah viajou para o Brasil para conhecer e conversar com João de Deus. Ela também entrevistou Magnus Kemp, da Suécia, sobre sua cirurgia e 5 americanos que esperavam ser curados de seus males. Depois que as acusações de abuso sexual contra João de Deus se tornaram públicas, em dezembro de 2018, Oprah excluiu as entrevistas de seu site e divulgou uma nota afirmando que espera que a justiça seja feita. Ela participa ativamente do movimento Me Too, movimento americano que denuncia abuso sexual e assédio contra mulheres. 60 Minutes, Austrália. A primeira visita de João de Deus à Austrália em um evento ao vivo, programado de 22 a 24 de novembro de 2014 em Sydney, Showground, no Parque Olímpico de Sydney, atraiu muita atenção da mídia. Depois de visitar Faria em sua casa em Abadiânia, o programa de televisão australiano da rede de televisão Nine Network exibiu uma reportagem investigativa crítica em 25 de outubro de 2014, examinando as práticas de tratamento curativo de Faria, a quantidade de dinheiro que estava sendo feita e levantando questões sobre alegações de agressão sexual contra ele. O programa de 2 partes, apresentado pelo repórter Michael Usher, foi uma continuação da investigação de Liz Hayes, de 1998, sobre Faria. Na parte 1 do acompanhamento, o repórter Michael Usher revelou que uma mulher declarada curada do câncer de mama
por uma entidade espiritual canalizada por João de Deus, morreu em 2003. Uma mulher em uma cadeira de rodas com esclerose múltipla, que na reportagem de 1998 disse que visitou Faria com expectativa de voltar a andar. Não sentiu nenhum efeito, ainda está na cadeira de rodas e sofreu um agravamento do seu estado. Sua viagem para casa custou $5.000. Usher relatou que nenhuma das outras pessoas, 40 australianos que fizeram a peregrinação, a qual AIE se juntou para investigação, melhoraram. A reportagem de Usher disse que alguns dos milhares na audiência de Faria esperam receber cirurgia espiritual dele. Em uma longa entrevista, o especialista em medicina de emergência Dr. David Rosengren examinou pessoalmente e relatou essas práticas como horrendas e bárbaras, dizendo: o mundo médico moderno não poderia tolerar esse comportamento de forma alguma. A possibilidade de João de Deus vir para a Austrália preocupou também a Australian Medical Association, a associação profissional que representa médicos e estudantes de medicina na Austrália. Na parte 2 de sua reportagem, Usher afirmou que houve 2 mortes nos últimos anos na casa que justificavam investigações, mas ninguém foi acusado. Ele também relatou que em 2010, quando João de Deus visitou Sedona, no estado americano do Arizona, o departamento de polícia o investigou porque uma mulher disse que ele pegou suas mãos e as colocou em seus órgãos genitais. Ele devia fazer isso sempre, né? O tarado maníaco sexual. O caso nunca foi a tribunal. Um de seus associados encorajou a mulher a retirar as acusações. A Igreja Católica na Austrália, por meio de seu representante, reverendo Brian Lucas, emitiu uma advertência verbal televisionada afirmando que João de Deus não tem nenhuma afiliação oficial com a Igreja Católica. Ele alertou a todos para serem muito céticos em relação às pessoas que buscam publicidade com alegações de milagres e cura pela fé, ainda mais quando há muito dinheiro envolvido. Montreal Gazette. Em 22 de julho de 2016, o jornal canadense Montreal Gazette publicou uma reportagem sobre João de Deus escrita pela colunista Joy Swartz, acompanhado por uma reportagem em vídeo intitulada Dr. Joy Swartz, Healer, John of God. Swartz é autor, PhD e professor da Universidade McGill em Montreal, na província canadense do Quebec. Ele é o diretor do Escritório para Ciência e Sociedade da McGill, McGill's Office for Science and Society, que visa desmistificar a ciência para o público. O relato começa detalhando a história de vida de Faria, como médium e cirurgião psíquico. Em seguida, examina sua prática e supostos tratamentos, como a cirurgia pelo nariz para tratar câncer. Swartz também criticou as escolhas de tratamento de Faria para seus próprios problemas de saúde. Desde o início de suas atividades, João de Deus sofreu denúncias de exercício ilegal da medicina. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, Sebastião Moreira, algumas pessoas pensam que saem curadas porque, em verdade, eram portadoras de doenças de origem psicológica. João de Deus foi acusado de contrabando de minério e foi preso em 5 de novembro de 1985, com 300 quilos de autunita, minério com alto teor de urânio.
Os 3 advogados contratados para defendê-lo afirmam que ele foi enganado, desconheceria que o material era radioativo e que estaria apenas transportando o minério até um campo de pouso. Faria também foi acusado e absolvido por falta de provas pelo assassinato do taxista Delvanir Cardoso Fonseca. Fonseca foi assassinado com um tiro nas costas no dia 27 de janeiro de 1980, em Anápolis. Segundo Sebastiana Geralda Costa, amiga de Fonseca, João teria ameaçado matar o motorista. O motivo seria um caso amoroso entre Fonseca e Teresa Cordeiro de Faria, ex-mulher de João de Deus. A ameaça teria ocorrido 2 meses antes do crime, segundo Sebastiana. 2 dias após o assassinato, João e Teresa se separaram. Que sacanagem. Condenação por abusos sexuais, assédio e prisão. Uma acusação de atentado ao pudor se deu em setembro de 1980. Quando João foi processado por crime de sedução contra uma adolescente, então com 16 anos, canalha. O processo foi extinto 6 anos depois por desinteresse da família. O advogado de João afirmou à época que tudo não passou de invenção da família para tentar extorquir dinheiro dele. Em dezembro de 2018, o curandeiro fake foi acusado de abusar sexualmente e violentar mais de 300 mulheres que buscaram ajuda com ele. De acordo com as denúncias, João agia de forma similar em todos os casos. Durante os atendimentos espirituais coletivos, o curandeiro dizia para as mulheres que, segundo a sua entidade, elas deveriam procurá-lo posteriormente em sua sala privativa, pois tinham sido escolhidas para receber a cura. As entrevistadas denunciam que, uma vez sozinhas com ele, eram violentadas sexualmente. A grande quantidade de denúncias, mais de 300, levou os Ministérios Públicos de São Paulo e Goiás a criar em 10 de dezembro de 2018 uma força-tarefa para apurar os crimes e canais específicos para receber as denúncias. A força-tarefa recebeu desde um total de 330 mensagens e contatos por telefone desde que abriu canais específicos para isso. A própria filha do curandeiro fake, Dalva Teixeira, o acusa, afirmando ter sido molestada quando criança. Pedófilo, safado. Os primeiros 10 relatos foram divulgados pelo programa Conversa com Bial, da Rede Globo, em 7 de dezembro de 2018. No dia seguinte, o jornal Globo divulgou mais 3 relatos e o Jornal Nacional mais 2, totalizando 15. Uma de suas possíveis vítimas cometeu suicídio em 12 de dezembro de 2018. Segundo a ativista social Sabrina Bittencourt, que atendia a família da moça por serem seguidores de João de Deus, nunca acreditou nas denúncias. Meu Deus. Na tarde de 12 de dezembro de 2018, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva do curandeiro fake. Ao ser questionado por repórteres, o médium só disse: "Sou inocente", e se afastou cercado de pessoas o protegendo. Em 14 de dezembro, a Justiça de Goiás decretou sua prisão preventiva por abuso e importunação sexual de centenas de mulheres. Em 16 de dezembro, após ter sido considerado foragido desde 15 de dezembro, entregou-se à polícia e foi preso. Ao saber dos relatos, a Federação Espírita Brasileira, FEB, divulgou nota em que afirma que serviços espirituais não devem ocorrer isoladamente, com a presença somente do médium e da pessoa assistida. Em 19 de dezembro de 2019, o médium foi condenado a 19 anos de prisão pelos crimes sexuais cometidos em Abadiânia, relatado nesta matéria. Aconteceu
virou manchete. Espero que tenha gostado. Não deixe de deixar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário. É muito bom saber da sua participação. Um grande abraço. Até logo.